Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Black Bear Trader, trazendo para vocês a forma mais simplificada possível de SMC aqui no Brasil, uma vertente que eu falo que é minha, SMCS, que é o Smart Money simplificado da forma mais fácil possível. E hoje eu vou trazer uma aula incrível para vocês. Eu vou trazer para vocês como faz para identificar um breaker block, um macete para vocês identificarem ele sem eu vou ter que ficar caçando o bloco. Não, vocês vão ver o movimento e através do movimento e dessa quebra de estrutura vocês vão conseguir identificar muito mais fácil o breaker block, entender como funciona, tá? Antes de mais nada, se inscrevam no meu canal, né? Claro, ative o sininho de notificações, deixe o feedback da aula, cara. Isso é importante demais, saber o que vocês estão achando do conteúdo que eu trago para vocês aqui, grátis no YouTube. Lembrando que no meu Instagram sempre tem conteúdo, toda semana, todo dia, enquete, matéria, vocês vão saber de todos os meus projetos, de tudo que está rolando de novo, da minha mentoria, da minha comunidade, tudo isso mais. E, cara, muito top, tá fluindo demais. Eu estou muito feliz com o feedback de todos vocês. E vamos começar a aula depois da vinheta. Voltando com essa aula aqui, vamos falar sobre breaker block hoje. Galera, sem perder tempo, vamos lá. Todo mundo sabe como que a gente valida um order block, tá? Qual a validação do order block? Eu preciso que o mercado tenha pegado uma liquidez aqui, antes de descer, pode ser um topinho que ele capturou aqui, fez esse sweep e quebrou a estrutura, tá? Validando aí meu order block. Vou fazer um desenho para ficar bem mais didático aqui para vocês. Ele capturou esse topinho, tá? Esse topinho era liquidez. Capturou, validou o order block através do movimento de força, um displacement, tá? Mas eu vou falar de força. Foi uma quebra de estrutura aqui, um boss, tá? Um break of structure, um boss BMS, MSS, da forma que você achar melhor falar. Quebra de estrutura, quebrou esse fundinho, tá? Capturando uma liquidez com um movimento de força, um displacement, deixando traveling gaps, imbalance, enfim, liquid void. Quando ele quebra isso daqui, a gente valida esse carinha aqui como order block. Qual a nossa expectativa? O que a gente espera que o preço faça? Se a gente está no flow de baixo, a gente espera que o preço faça uma mitigação, encoste no nosso order block e, pô, dê uma entrada. Só que o que ocorre? Se esse carinha aqui, que a gente validou, ele é quebrado com força, lembrem, gente, sim? Para validar o breaker block tem que ser um movimento forte de displacement, com imbalance, tem que ser um movimento de força. Se esse movimento aqui quebra o nosso order block, o que acontece? Esse carinha aqui, para a gente, ele inverte a polaridade dele. Ou seja, a partir do momento que ele é quebrado com força, quando o mercado voltar ali, o preço voltar ali, a gente entende que essa área, essa região vai ser uma região de força contrária, ou seja, aqui vai defender e o mercado vai continuar a alta que ele começou nesse momento, essa inversão de fluxo. Mas olha que legal. Aqui você aprendeu que um order block, quando ele é quebrado com força, ele vira um breaker block e ele inverte a polaridade dele. Aqui era a venda, viraria a compra. Mas olha que incrível. Se você olhar aonde esse order block estava marcado e esse movimento foi um movimento de quebra, você vai notar que isso daqui foi um choque. Um change of character. Se você notou que isso daqui é um choque e o order block que originou esse topo, que quebrou o fundo, virou um breaker, vocês já pegaram o macete aqui? Black, mas qual é o macete? O macete é simples, galera. Toda vez que vocês notarem um change of character, uma quebra de estrutura, uma mudança de fluxo, normalmente 85% das vezes naquele choque vai ter um breaker. Então, qual a forma mais fácil de você identificar um breaker? É você olhar o choque. Teve choque? Procura o breaker. Teve o choque com movimento de força? Procura um breaker. Vai ter um breaker. Porque o bloco de ordem que originou essa quebra de estrutura aqui, ó, você sabe muito bem que para você considerar
esse order block, né? Para você considerar um choque válido, numa tendência de baixa, o topo protegido tem que ser quebrado. Numa tendência de alta, o fundo protegido tem que ser quebrado para você considerar o choque primário válido. Então, o topo protegido foi quebrado, a gente teve um choque. O order block que originou esse topo para quebrar esse fundo, ele vira o breaker. É simples, galera. Viu o choque? Teve um movimento de força? Procura um breaker que você vai achar. É muito simples. O breaker sempre vai estar no choque. Porque para ser um order block validado, ele tem que quebrar uma estrutura. Se ele quebrou uma estrutura e ele foi quebrado, teve uma inversão de fluxo. Então, toda vez que vocês olharem o choque, vocês vão achar um break, 85% das vezes. Então, assim fica mais fácil vocês acharem o break no gráfico de vocês. Entendeu? Vou mostrar aqui no gráfico. Nota o seguinte aqui, ó. O mercado vem colocando fundos menores, topos menores, respeitando. E todo topo quebra fundo. Ou seja, boss, aqui, ó. Esse aqui, no caso, foi o boss, né? Aqui, ó. Essa barra quebrou aqui. Tivemos o boss da continuação aqui. Só boss. Topo, quebrou fundo, foi. Topo, quebrou fundo, foi. Topo, quebrou fundo. Nota que o seguinte. Esse cara aqui, ó, que quebrou o fundo. Esse fundo de trás e esse aqui, né? Ele quebrou o fundo, originando o choque. Logo, se esse topo for quebrado, a gente tem o nosso primeiro choque aqui. O primeiro choque aqui. E ele foi quebrado com um movimento de força, deixando o fair value gaps. Lembre-se que eu estou no gráfico de 4 horas, tá? Mas o mercado é fractal, em qualquer tempo gráfico. Estou mostrando para vocês no quadro para ficar mais fácil a didática. Ele foi quebrado com um movimento de força, esse order block aqui, ó. Esse topo aqui. Só que nesse topo, antes de quebrar o fundinho, a gente tinha o nosso order block. Validado? Extremamente validado. Nota que antes dele descer, quebrar o fundo com força, ele capturou esse topo aqui, ó. Isso é um gráfico de 4 horas, isso é um topo. Ele capturou o topo, capturou aqui também e quebrou uma estrutura. Varreu uma liquidez, quebrou uma estrutura, está acima dos 50 para vendas, validado. Olha o que acontece quando o mercado rompe ele com força e entra nesse bloco de ordem. Ah, Black, mas ali fez um pavio, então estopou. Galera, a gente está falando do break. Se você sabe muito bem como entrar num break que está dentro de um fair value gap, que isso aqui é o unicorn setup, você sabe muito bem que sua entrada é aqui no 50% do fair value gap, seu stop é abaixo do candle que gerou ineficiência. Você não teria sido estopado, seu alvo aqui em cima. Só que eu estou mostrando como identificar o break. Não teria sido estopado. Tá? Quem sabe, quem é meu aluno, sabe como entra nisso aqui. Então, olha só. O choque houve aqui em cima. E foi exatamente no topo que teve o choque que você vai achar o seu breaker. Então, é simples, galera. É simples. É só você olhar para onde tem um choque, e marcar ou o order block, no caso de compra aqui no fundo, ou de venda no topo. Se esse order block for quebrado com força, você vai ter o seu breaker. É simples. Vocês vão olhar a partir de hoje para isso. Está aqui, ó. Eu tenho um topo que originou um order block de venda. Esse topo foi quebrado, logo aqui eu tenho um choque. Quando o mercado voltar nesse order block aqui, eu tenho uma compra, porque esse order block virou um breaker block. Eu marco breaker block de laranja. Ah, Black, mas isso em qualquer momento. Então, se eu tiver um choque no meio do gráfico, não. O breaker pode ser considerado uma entrada de confirmação através do alinhamento de fluxo. O que seria isso? Posso trazer numa aula futura. Mas se esse movimento aqui acontecer em um PDRI, vou falar PDRI não, um ponto de interesse macro, eu tenho um order block de compra aqui no 4 horas. No 4 horas. E esse movimento aconteceu no 15 minutos. Esse breaker aqui, essa entrada aqui, ela pode ser considerada uma entrada de confirmação, um confirmation entry. Porque o mercado veio, fez um choque e segurou no breaker. Entendam como isso é top.
mas precisa ser alinhado o contexto. Não é só aparecer no meio do gráfico e você entrar no break. Tem que ter um ponto de interesse macro, porque o break pode ser considerado uma entrada de confirmação. Ou seja, vamos tentar... Deixa eu ver se eu consigo achar no gráfico, eu nem preparei isso para vocês. Tudo ao vivo aqui agora. Ó. Vou ver se eu consigo fazer uma entrada através disso. Ó, aqui eu tenho o mercado caindo, ele alinhou um fluxo, quebrou, fez um choque primário, secundário aqui através do fluxo. Aqui eu tenho uma estrutura. Essa estrutura eu vou marcar prêmio de desconto. Posso considerar stop com esse, mas eu vou considerar esse aqui que já até vi que já respeitou. Eu tenho um order block macro aqui de 4 horas marcado. Tem um order block macro de 4 horas marcado. Beleza. Ele fez o toque aqui, eu vou marcar esse toque e vou olhar o que aconteceu aqui dentro, se por acaso deu um breaker. Vou jogar no 15 minutos. Vamos olhar no 15 minutos? 15 minutos. Como que a gente vê um breaker? O breaker é o seguinte, é um order block que originou uma quebra de estrutura. No 15 minutos, se a gente considerar o movimento, a gente tem isso aqui, desceu, logo virou a inversão. Você pode notar que esse bichão aqui, ó, é um order block, tá? No caso, considerando o corpo dele. Olha que top. O mercado sobe, já quebra, já faz um choque ali secundário, faz um boss quebrando esse break, esse order block. Então, nesse momento que esse seria um order block de compra, ele passa a ser um breaker, porque ele quebrou uma estrutura e foi rompido com força. Ou seja, aqui seria o choque primário, considerando esse fundo. Aqui você tem um choque, cara. No choque primário. Todo choque que teve aqui em cima foi secundário. O primário seria a partir daqui, alinhando o fluxo. Ou seja, você teve o break aqui. Olha a sua entrada aqui. Você fez uma venda no 50% do break, mas a gente tem um Fair Value Gap. Entraria junto do Fair Value Gap aqui. Então, você consideraria os 50% do Fair Value Gap com o break. Unicórnio setup. Se o stop é acima do que gerou ineficiência, teria passado um calorzinho, mas toma aí um alvo na liquidez mais claro. Eu pegaria esses fundos alinhados. Tem gente que colocaria mais para baixo. Mas só que você já está em um 8-1, reto, através de um confirmation entry, porque eu estou alinhando o 4 horas com 15 minutos. Ah, Black, mas eu gosto de operar 5 minutos. 15 minutos eu acho o stop muito alto. Vamos ver o que tem nos 5 minutos aqui? 5 minutos. Nos 5 minutos você teria um choque aqui, considerando esse fundo, e ele quebrou um topo. Ou seja, ele quebrou um topo. Aqui você tem um order block, tá? Válido, corrompido, confirmado. Você tem o corpo desse cara como order block. Não precisa nem falar, né? Fez um boss aqui a favor do movimento e teve uma quebra de estrutura, ou seja, o primeiro choque aqui. Quebrou com displacement, tá? Ó, quebrou com força esse order block aqui. Ou seja, aqui não teve quebra, tá? Então, esse é o order block considerado. Ele sweepou o fundo, quebrou uma estrutura com movimento de força. Ele foi respeitado. Olha a sua entrada aqui. Stop acima do que gerou ineficiência, ou seja, seria no break. Se você quiser colocar no pavio, seria mais qual o alvo? A liquidez, mas claro que esses fundos aglomerados lá. 14-1. 14-1. Tá? Então, sem mais delongas, só para resumir aqui, o breaker block, na maioria das vezes, 85% das vezes, ele vai estar no choque. Então, vai ser fácil você achar um breaker block. Lembrando, o breaker é um order block validado através dos conceitos de captura de liquidez, quebra de estrutura, força e prêmio de desconto. E ele é quebrado com força. Tem que ter força no rompimento dele. Ele vira a polaridade dele. Se ele era de venda, ele passa a ser um bloco de compra. Se ele era de compra, ele passa a ser um bloco de venda. Simples desse jeito, galera. E sejam felizes e usem o break aí da forma sensata, que vocês vão ver que funciona demais. O macete é sempre esperar um choque. Dentro do choque, 85% das vezes vai ter o breaker e o breaker vai ser um confirmation entry. Galera, aula rápida, só para falar do breaker, falar para vocês que eu estou muito feliz com os alunos, já batemos a marca de 52 membros na comunidade. E se você quiser fazer parte da minha comunidade ou quiser ter aulas particular comigo ou em grupo, aproveite a última mentoria de novembro agora, vai ser a última desse ano, minha próxima mentoria só em março de 2024. Tá? Eu agradeço muito a audiência de vocês, espero que Deus abençoe a vida de vocês demais e eu espero agregar no progresso de vocês, trazendo a forma mais simples possível
do SMC para nós aqui no Brasil. Um beijo do bebê e tamo junto demais.